Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre câmeras viáveis para 2020, tá? E esse assunto é bem interessante porque vai te trazer abrir a mente aí para algumas câmeras que acabam passando despercebidas no mercado. Por exemplo, a gente vai tratar de mercado de usados, tá? Eu vou dar algumas observações sobre as câmeras e a gente vai fazendo um apanhado geral de cada uma delas, ok? Então vamos lá, vou montar essa lista para vocês e eu vou falar de 3 câmeras com sensor crop e 3 câmeras com sensor full frame, ok? Vamos lá, vamos começar pelas sensores crop e a primeira câmera que eu vou citar aqui para vocês é a Canon T6. Por que a Canon T6? A Canon T6 é uma câmera lançada lá em 2016, tá? Uma câmera que não ficou datada, ainda uma câmera bem atual, ok? Tem funções Wi-Fi, você pode acessar ela com um aplicativo, né, para disparar ela. É uma câmera que tem aí os seus 18 megapixels no sensor, tá? Ela vem equipada junto com uma lente 1855, tá? Série 2 da Canon. Mas por que eu escolhi ela para entrar nessa lista? Primeira questão do custo-benefício. Pelo refino de imagem que ela traz, pelo preço que ela propõe. Essa câmera você encontra na faixa dos R$ 1.000 a R$ 1.500. Então eu acho que é uma câmera muito viável, tá? Câmera que cabe um cartão SD normal. Traz uma qualidade interessante com aquele processador dela de imagem, né? O de G4 Plus, se não me engano. E, cara, é uma câmera muito barata, bem construída, tá? Mesmo com materiais mais simples, ela consegue fazer um papel incrível, tá? Então, fica a dica tanto para iniciantes quanto para pessoas que já estão aí no ramo da fotografia, como uma câmera secundária, por exemplo, tá? Mas observações que eu posso te dar para a compra dessa câmera. Sinceramente, se comprasse uma câmera dessa, eu compraria uma série STM de lentes, por exemplo, tá? Junto da câmera. Por quê? A série 2 comigo pelo menos, ela deu um certo probleminha. Ela limitava um pouco as imagens da câmera. Não conseguia tirar extrair o máximo da câmera. Eu recomendo fortemente você adquirir uma série STM ou SM, tá? Para essa câmera que ela vai trabalhar muitíssimo bem, ok? Bom, vamos lá. Como segunda câmera aqui dessa lista das APS-C, eu vou trazer a Nikon D7000. Cara, a Nikon D7000 ela veio aí para substituir a Nikon D90. Duas câmeras muito interessantes, tá? A Nikon D7000 ela veio aí para tentar inovar, né, o mercado da Nikon lá em 2010, que foi a época que ela foi lançada. Ela entrou aí como uma semi-pro, né, das APS-C e veio trazendo aí um sensor com 16 megapixels, gravando em 1080p a 24 fps, tá? Câmera incrível, ela é muito robusta, ela tem muita qualidade de imagem, qualidade de cor. Uh, É uma câmera que tem um preço muito interessante. Você acha essa câmera aí entre R$ 2 a R$ 4.000, então vai variar muito do estado de conservação de cada uma. Uh, por que eu escolhi ela, né? E não uma, por exemplo, uma 60D ou uma 7D, por exemplo. É uma câmera que você encontra com um estado de conservação muito mais interessante do que o nicho da Canon, né? A galera que gosta mais da Canon. O que eu recomendo para vocês é ficar atentado só na questão de número de cliques, né? Porque mesmo que a câmera esteja muito bem conservada, mas o número de cliques dela é importante porque o obturador dela vai até 150 mil cliques. Então, como uma câmera dessa normalmente a pessoa pega para usar massivamente, então tem que estar um pouquinho atentado a isso. Mas é uma câmera que tem dois slots para cartão, tem muito espaço para cartão, é uma câmera que tem muito a oferecer, né, pela qualidade de imagem dela. Não recomendo tanto assim para filmagens, tá? Por mais que eu já tenha visto pessoas fazendo filmagem com ela, mas é uma câmera que está limitada a 24 fps em 1080p, então talvez não seja tão interessante assim você utilizar uma câmera dessa, a não ser que seja um documentário ou alguma
um trabalho que não exija tanto FPS assim, vamos, né, a grosso modo. Mas fica a seu critério, né? Mas é uma câmera que tem uma qualidade de imagem muito boa e mesmo em ambientes com pouca luminosidade, viu? Então fica a dica, tá? Bom, a terceira câmera dessa lista aqui de sensor APS-C, eu vou trazer aqui a Canon M50. Sim, essa câmera aqui passa muito despercebido aí pela compra, né, pela lista de compras aí ou de opções de algumas pessoas, né? Algumas pessoas acabam optando pela 80D ou acabam optando até por uma full frame, né? Mas, cara, a gente tá falando de uma câmera aí de 2018, que faz 4K, tem um sensor de 24 megapixels, que faz fotos a 6.000, de 6.000 por 4.000, né, o tamanho da resolução. Cara, tem um modo burst dela que ela faz de até 10 FPS no modo contínuo de disparo, é muito rápido. Tá? Não recomendo assim, claro, óbvio. Não é uma 7D da vida, mas ela é bem rapidinha, cara. É uma câmera bem interessante. Ela é completa, tá? Tem tecnologia Wi-Fi e Bluetooth, tá? Então você pode usar o aplicativo para poder acessar a câmera, então isso é bem interessante também. Tem tela reticulável, tem viewfinder eletrônico, tá? Você pode ver o resultado direto no viewfinder já, o resultado final da gravação ou do modo contínuo. É muito interessante, é muito mais interessante do que, por exemplo, a 80D, né? Eu digo isso porque, cara, você acha essa câmera nova ainda por 4 mil reais, tá? Ok. Usada você vai achar na faixa dos 3, tá? Às vezes você acha um pouquinho mais caro, 3.500, tá? Mas fica nessa casa dos 3 a 4 mil reais. Por uma câmera que tem essa qualidade, eu acho que vale muito a pena, tá? Ela traz aí essa nova leva, né, de CR3, né, que a Canon chama de C-RAW, tá? Que é a qualidade em RAW que estão extraindo agora das câmeras da Canon. Traz aquele processador de imagens que é o de GQ8. Isso é muito, muito interessante, tá, pessoal? Como não pode faltar, né? Antes que alguém acabe confundindo ou acaba comparando, né? Ela tem um sensor sim diferente da 80D. Por quê? Ela é uma variante, tá? Ela foi feita uma variante desse sensor justamente para caber na câmera. Então, não é o mesmo, tá? Os comportamentos são diferentes, tá? E principalmente em ambientes que tem muita luminosidade ou pouca, ou demais ou menos, tá? Elas acabam tendo uma certa divergência, né, no comportamento delas, então eu acho interessante isso. É até bom você que parar e ver qual a tua opção e ver teu gosto de câmera, tá? Mas é uma opção muito interessante porque o preço dela tá muito bom pelo pacote que ela oferece, então eu acho que é bem legal. Mas aonde é que pega nessas câmeras aqui, né? Nas mirrorless da Canon, né? Em específico a M50. Cara, baioneta é FM. Baioneta só pra essa mirrorless. Então fica complicado, você fica restrito, né? A um nicho de lentes que acabam não tendo a mesma qualidade, por exemplo, de uma série STM ou série USM, tá? Ou uma lente prime da própria Canon. O que eu recomendo fortemente na hora da compra dessa belezinha aqui é um adaptador da Canon, cara. Não tem jeito. Ela tem um ponto extremamente positivo que ela casa muito bem com o adaptador, né? Ela não tem nenhum problema. O adaptador parece que não é uma coisa que tá lá, entendeu? Parece que ele não existe. É engraçado dizer isso, porque principalmente pelo fato de não consumir bateria extra, né? Normalmente quando você bota um adaptador de baioneta na câmera, ela começa a consumir um pouco mais de bateria, justamente pela questão da conversação da câmera com a lente. Ela não tem esse caso, tá? Justamente pelo adaptador que foi feito para ela, né? O adaptador da Canon. Isso é muito interessante. Mas é isso aí. Outro ponto interessante é que tem pessoas que dizem, comigo não deu esse problema, mas tem pessoas que dizem que ela dá problemas com disparo do flash, né? Às vezes ela dá erro, às vezes ela não dispara, às vezes ela dispara só em ETTL, às vezes ela dispara. Enfim, não funciona direito, corretamente. Comigo eu não tive problema, tanto é que eu disparei ela com
um disparador da Yongnuo, se não me engano, que é um E3RT, tá? Junto com dois flash 600 XRT série 2. E, cara, eu disparei em ETTL, contínuo, em modo burst, em high speed sync também. E as fotos eram incríveis, todas funcionaram muito bem, não tive problema algum, tá? Mas cabe você a testar aí ou perguntar para alguém que já tem e tem esse kit para você dar uma testada, tá bom? Não custa nada você perguntar. Bom, então vamos começar aqui falando das full frame, né? Agora a gente vai citar as três full frames aí que eu escolhi para essa lista. E vou começar pela Nikon D600. Essa câmerazinha aqui é muito legal, cara. Eu já utilizei ela, não tanto quanto eu gostaria, mas eu utilizei ela. Câmera aí que é concorrente da 6D, né? Todo mundo sabe. Fala assim, 6D é melhor, que não sei o que não sei o que. Ela traz aí o sensorzinho full frame, né, da Nikon com 24 megapixels, faz fotos aí de 6.000 por 4.000, né? Grava em 1080p a 30 fps. Vamos lá, gente. No final do dia, as duas são bem parecidas, ok? Eu já usei as duas, a 6D. Por que que eu botei a D600 e não a queridíssima 6D, né, hypada do mercado? Justamente pelo fato de que o valor da 6D hoje em dia tá absurdo por câmeras muitíssimo desgastas. Cara, é incrível, porque tem muita gente que compra câmera desse jeito, compra câmera usada num estado horrível por um valor absurdo, cara. E a D600 você encontra câmeras aí com 30 mil cliques, com 10 mil cliques, pouco usada, por 4 mil reais, cara. Por até menos que isso. Então tem gente pagando 5 6 numa 6D, cara. E às vezes tá bem mais usada, bem mais gasta, porque é uma câmera que saiu muito, né? Saiu bem mais do que a D600, pelo menos aqui no Brasil, né? E é o mesmo caso da D7000. A D7000 casa as mesmas lentes, tá? Do que a série da D600. Uh, tem uma ergonomia similar à D7000. As duas são praticamente a mesma coisa de tamanho, se não me engano. Muito robusta, uma câmera que é bem legal de fotografar, tá? Tem uma qualidade de imagem incrível. Ela não deixa nada a desejar a 6D, tá? É uma opção caso você não possa comprar uma e quer vamos dizer assim, imagens parecidas, né? Comportamento parecido de câmeras em fotografia, tá? Agora na questão de vídeo, eu já não opto tanto pela Nikon D600, tá? E essa é a observação que eu queria deixar pra você quando for comprar e botar aí na balança o que vale mais a pena pra você. A qualidade dela não é bem inferior a 6D, tipo assim, a verdade mesmo é que a Canon ela disponibiliza um modo de filmagem na 6D que é muito mais interessante do que a D600, tá? Eu não sei se foi relaxo, enfim, mas eu sei que a D600 ela é interessante, ela grava assim vídeos em 30 fps com uma qualidade bem interessante em 1080p, tá? O a quantidade de dados que traz lá é bastante quantidade, só que eu acho que a 6D ainda sai muito bem, tá? Mas é uma opção aí para você caso não possa comprar uma 6D porque está inflacionado o mercado da 6D, tá bom? Mesma coisa da 7000, tá? Tem grandes opções de bateria, ainda tem grandes opções de flashes, enfim. A Nikon claro, a Nikon tem aquela questão que é um pouquinho mais salgada do que a Canon, né, para comprar tanto equipamento para flash, né, tanto acessórios, lentes também são um pouco mais salgadinhas, né, baterias são um pouquinho mais chato de achar do que Canon, mas elas duram muito bem, tá? São bem construídas, são câmeras que têm qualidade, uma qualidade interessante. Mas essa aqui realmente o comportamento é bem parecido do uma 6D, então eu recomendo fortemente, tá? Por um preço mais em conta do que a 6D, ok? Bom, vamos lá.
essa aqui vai ser a câmera mais inusitada dessa lista. E essa câmera é a A99. Cara, mas vamos lá, pessoal. 24 megapixels, sensor full frame, grava em 1080p, 60 fps, mais fps do que qualquer uma outra aqui a não ser a M50 dessa lista. Tela articulável e viewfinder eletrônico. Então assim, eu acho que vale muito a pena pelo preço que ela pede. A pedida dela tá na faixa dos 4 mil reais. Uma câmera dessa com 10 mil cliques, 30 mil cliques é muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Principalmente para quem quer filmar. Como essas câmeras são difíceis de achar um pouco a questão da lente, até porque você sabe como é o mercado brasileiro, as lentes Sony são bem salgadinhas, tá? São bem salgadinhas mesmo, principalmente da série dessa câmera aqui, tá? Tem muita gente que pega o adaptador dela e bota um adaptador em malte ou bota adaptador de Canon e acaba espetando uma Canon lá, né? Uma lente Canon para poder trabalhar com essa DSLR. Justamente pela falta de opção e pelo valor que pede pelas lentes da marca, né? Mas é uma câmera muito legal pra filmmaking, cara. Tipo, pra você trabalhar, pra você fazer vlog, pra você. Principalmente esses vídeos parados, né? Documentários, enfim. Ela tem uma qualidade de imagem interessante, de filmagem, tá? Ela traz aí um refino de imagem, né? Na questão de filmagem, no arquivo dela é bem composto, né? Bem carregado, então é uma opção bem interessante aí para você que quer gravar, tá? Essa câmera aqui, ela vai te suprir muitíssimo bem, ok? Uh, tá, observações eu acabei já citando, né? É um pouco difícil de achar flash, um pouco difícil de achar lentes, tá? Pra ela. É um pouco salgado, mas é uma câmera bem construída, qualidade de imagem, tem as questões que eu falei, que né, tela articulável, viewfinder eletrônico, tem uma qualidade de refino, de cor interessantíssima, tá? Mas não recomendo tanto para fotografia. Por mais que ela tenha características interessantes de uma câmera de alto padrão, mas eu acho que existem opções muito melhores para fotografar pelo mesmo valor, tá? Mas eu botei ela como uma opção secundária aí para quem quer gravar, né, vídeos. Então, ela acaba pegando um pouco na questão do ISO muito alto. Então, quando sobe muito ISO, ela acaba demonstrando os pontos fracos dela. Então, eu acredito que realmente a ideia dela é filmmaker, tá? Pra galera que é filmmaker, então fica a dica para vocês. Bom, então vamos aí para última câmera, tá? Dessa lista por completo e a última full frame. Qual foi a full frame que eu escolhi? Sim, uma Canon 5D Mark II. Por que eu escolhi a Mark II, não a Mark III ou a clássica, enfim. Cara, é uma câmera que você vai achar no mercado de usados em bom estado, na faixa dos 2 a 4 mil reais. Tem gente que vende 4 mil reais, eu não dou 4 mil numa Mark II, eu já posso investir numa Mark III, tá? Mas é o mercado, né, que varia, tem uma variação absurda. Como essa lente foi muito vendida e muito querida por muito fotógrafo, né, profissional, ela é uma câmera que traz um refino de imagem diferenciado. Não tem como negar que a 5D Mark II ela é um monstro mesmo. Ela tira fotos incrivelmente. Fotografia realmente é o forte dela. Ela deixa muita câmera atual no chinelo em questão de qualidade de cor, de refino, de detalhes numa fotografia, cara. É bem interessante. Assim como a 5D clássica que traz cores absurdas e detalhes absurdos, essa aqui não deixa a desejar, tá bom? É uma câmera barata, se não me engano, uma das full frames mais baratas que você vai achar, tá? Exceto a 5D clássica, tá? Mas por que eu escolhi ela e não uma 6D novamente ou outra full frame, né? Justamente pela questão do valor, né, cara? É um valor muito baixo pelo potencial dela. Então eu acho que é muitíssimo interessante, tá? Não tem muito o que falar, a qualidade de imagem dessa câmera é muito boa, tá?
Detalhes sobre a 5D. Sim, ela não é uma câmera perfeita, tá? Ela não é uma das melhores câmeras para filmar, tá? Mas já utiliza-se, né? De como você tipo, hackear a câmera, né? Para poder utilizar um modo RAW, né? Você poder extrair imagens em RAW filmando. Então ela traz uma qualidade absurda de filmagem, né? Então, mais utilizando de modo normal, realmente a qualidade ela é um pouco comprimida, tá? Mas ainda assim dá para fazer um trabalhos bem impressionantes com ela, tá? Bom, outro detalhe interessante aqui, né, da Canon 5D Mark II é que realmente ela precisa ser trabalhada lá com lentes que não sejam de marcas secundárias. Eu digo isso por experiência própria, porque realmente ela deu um certo probleminha, tá? Ela acaba ficando um pouco perdida na questão de foco, acaba ficando perdida com relação a definição de imagem, enfim, eu não sei o que acontece, mas eu sei que é muito interessante você optar por lentes da Canon mesmo para utilizar essa câmera, tá? Uma dica muito boa é uma 50 1.4. Faz um estrago com essa câmera aqui, muito boa. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a lista. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, que botem na balança aí qual câmera que você mais achou que identifica com o teu nicho, né, de público. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever para mais vídeos aqui, que eu vou fazer mais vídeos nesse canal, tá? Né? Vou trazer também vídeos para a página do Instagram. Então, sigam lá, tá? E também não esqueçam de deixar o like e também seu comentário, né? Caso você tenha alguma informação interessante, então traz aí, comenta aí embaixo, tá? Ou qualquer uma pergunta, pode comentar aí embaixo, tá bom? Então muito obrigado e até um próximo vídeo.